Olá! Hoje vamos terminar o capítulo 31, tá? Por alguma estranha razão, sentia agora um peso nos pés e um grande cansaço, e parou abruptamente diante da plataforma. Os mercadores estavam repreendendo e estalando chicotes. Vocês lembram que ele estava passando na plataforma onde os mercadores negociam escravos, né? Uma mulher soluçava, um homem suplicava, uma criança chorava. Ali estavam expostos à venda os que tinham ficado cobertos de dívidas, os que não tinham lar e ofereciam-se como escravos, os que transgrediram alguma lei insignificante e alguns criminosos. 3 bonitas jovenzinhas de rostos morenos e olhos grandes e negros, vestidas lindamente, estavam sendo arranjadas em grupo coquete sobre almofadas de seda carmesim. Não se sentiam absolutamente impressionadas. Passavam entre elas uma vasilha de doces e olhavam os compradores que se aproximavam, arqueando as sobrancelhas. Enquanto durasse a sua beleza, estavam certas de ter boas casas, muitos agrados e mimos. Atiravam para trás seus longos cabelos negros, alisavam os pescoços e murmuravam entre elas numa língua estranha, rindo de seus próprios e libertinos comentários. Estavam sentadas na plataforma, afetadamente cingindo ao corpo as suas vestes, de forma a mostrar bem todas as curvas das pernas, das coxas e seios, sob a fazenda diáfana. Os mercadores ainda não tinham muito que vender, pois era cedo demais. Algumas mulheres rechonchudas, evidentemente esplêndidas cozinheiras, a julgar pelas panelas arranjadas a seus pés, algumas crianças nos braços de moças apavoradas e chorosas, alguns jovens que não tinham qualquer graça ou força particulares, um velho ou 2 e um grupo de prisioneiros carrancudos. Lucano começou a mover-se, mas o cansaço permaneceu e ele ali ficou. Atraiu a atenção das 3 bonitas moças e as vozes delas ergueram-se animadas, pipilantes. O mercador correu para ele e agarrou-lhe o braço. "Senhor", exclamou, "olha para estas moças, virgens vindas da Arábia, irmãs, não encantariam tua casa? Todas sabem tocar cítaras e outros instrumentos para enfeitiçar tuas horas. Todas sabem dançar como ninfas." Lucano sacudiu o braço daquele aperto. As moças contemplavam-no com arrebatamento e batiam as mãos. Estavam atraídas pela sua aparência. "Apolo", gritou o mercador, "estas são as tuas graças, e o preço é ridiculamente baixo para elas todas." "Não estou interessado", disse Lucano. O mercador curvou-se e disse-lhe ao ouvido com ares entendedores: "Senhor, tenho um rapaz bonito e gorducho, de só 10 anos, que vem também da Arábia e foi castrado." Lucano voltou-se a meio para ele, cheio de poderoso impulso de atirá-lo ao chão com um golpe. Mas naquele momento ouviu o ressoar de correntes, um grito
e uma bofetada. E outro mercador conduzia um homem para a plataforma, e Lucano virou-se para olhar, o rosto já suando de cólera. O escravo estava literalmente vestido de correntes que pendiam e tilintavam de seus punhos algemados e terminavam em argolas de ferro em torno de seus tornozelos. Ninguém, a não ser um perigoso bandido, era assim acorrentado. O chicote do mercador estalava por sobre o corpo, as pernas e os ombros do homem, mas ele movia-se com dignidade, como se não sentisse dor e não estivesse absolutamente consciente do lugar onde estava. Ali estava agora as correntes brilhando à luz ardente do sol. Achava-se completamente nu, e a pele era de um castanho escuro, lustrosa e brilhante como seda. De ares régios, soberanos, muito alto, peito semelhante a 2 peitorais unidos de uma armadura de bronze, com músculos ondulantes e pernas e braços maravilhosamente bem feitos, ele contemplava o céu com expressão remota e imutável. As feições eram negroides, ainda assim majestosas. Usava o cabelo preto e frisado em 2 tranças curtas, torcidas juntas. Um anel de ouro fora passado através do septo de seu nariz. Seus olhos pretos brilhavam ao sol como 2 poços. Lucano aproximou-se mais da plataforma, fascinado. Soube, com instintivo conhecimento, que a despeito das feições e da cor, aquele homem não era criatura da selva. Era um soberano. Ignorava todos em derredor, mas não pela cega ignorância de um animal. Os olhos grandes e reluzentes irradiavam sofrimento, mas um sofrimento tranquilo e resignado, e ao mesmo tempo inteligência. Então ele viu Lucano, e os 2 jovens olharam-se em silêncio, um do alto da plataforma, outro do chão ardente. O mercador, vendo aquilo, agarrou de novo o braço de Lucano. Senhor, muito barato, absurdamente barato, um escravo forte, que se for conservado cuidadosamente acorrentado, ganhará muito bem sua manutenção. Olha para estes músculos, olha para estas mãos, para estas pernas. Senhor, tenho vergonha de dizer-te o preço. O escravo olhava para Lucano, e um misterioso entusiasmo, uma ansiedade brilhou em seus olhos. Deu um passo para a frente, e as correntes rangeram. Havia uma busca apaixonada na face do escravo. Agora, uma súplica, uma esperança. Seu nome, disse o mercador, esfregando suas mãos levantinas, é Ramo. Que fez ele? Murmurou Lucano, elevando os olhos para os olhos apaixonadamente indagadores do escravo. O mercador tossiu e coçou o queixo barbudo. Bem, nada, senhor. E acrescentou confidencialmente. Para te dizer a verdade, Apolo, ele é mudo, não pode falar. Veio para Atenas há algum tempo. Caminhou pelas ruas, espiou o rosto das pessoas. Foi encontrado, esse pagão, no próprio Partenão, movendo-se entre as estátuas, invadindo os templos. O vigia viu-o
durante a noite, caminhando à luz de tochas, às vezes levando uma lanterna. Dizem que tinha braceletes e tornozeleiras de ouro, mas acredito que seja mentira, pois tudo quanto tem é essa argola de ouro no nariz. Foi levado diante da justiça, interrogado por intérpretes em muitas línguas, e sempre sacudiu a cabeça. Deram-lhe um estilo e uma tabuinha para escrever, mas ele sacudiu a cabeça. Naturalmente é um bárbaro, vindo de alguma selva longínqua ou do deserto. Como sabes então que ele se chama Ramo? Perguntou Lucano. Aproximara-se um pouco mais da plataforma e seu coração batia em pesada compaixão. O mercador ergueu os ombros. É o nome que o povo de Atenas lhe deu, pois foi uma curiosidade pelas ruas durante muitos meses. Bandos de crianças zombeteiras seguiam-no. Então, indagou Lucano, quando o mercador cessou abruptamente de falar. Bem, agora, senhor, sabes quanto são supersticiosas as turbas. Começaram a dizer que ele tinha olho mau. Repararás quanto são estranhos e luminosos os seus olhos. As mulheres começaram a dizer que o olhar dele as fazia abortar. E quando passava através de um campo, durante a noite, um camponês o viu e jurou, depois disso, que todas as suas ovelhas morreram e suas oliveiras murcharam. Os falatórios aumentaram e as crianças tombavam na rua em convulsões quando ele passava. Moças gritavam que eram tomadas pelo demônio durante a noite, depois que os olhos dele as tinham fixado. O mercador riu e piscou um olho. Nós, mercadores, somos homens práticos. Sabemos que seu único mal é não ter dinheiro. Ele não é um escravo, disse Lucano amargamente. Tinha algum dinheiro. O mercador meditou, os olhos ambíguos sobre o jovem grego. Coçou a barba rala. Tinha moedas de ouro com inscrições estranhas, mas de grande peso. Eruditos as examinaram, mas não puderam declarar qual a origem delas. Apesar disso, comprou comida com essas moedas, embora ninguém saiba onde se alojava. O caso tornou-se sério quando comprou várias formas de pão e deu-as a um grupo de escravos encadeados que trabalhavam numa estrada. É verdade que tais escravos não são bem alimentados. Naquela noite, os escravos fugiram. Disseram que o olho mau tinha dissolvido o ferro. Devemos pensar em quantos são ignorantes e supersticiosos. Como chegou ele a ser vendido como escravo? Perguntou Lucano em voz áspera e alta. Senhor, o tribunal não mais podia esconder seu conhecimento dessa criatura e das coléricas queixas contra ela. Como te disse, foi interrogado, não pôde falar, não se pôde defender. Decidiram que se tratava de criminoso, que representava muito perigo. Foi atirado na prisão. Os juízes não são supersticiosos, com certeza, mas são criaturas do povo. Recordarás que Sócrates foi considerado como tendo pervertido os jovens e ridicularizado os deuses. Os juízes
não acreditavam naquilo verdadeiramente, mas havia a turba a considerar, a turba que tem votos. Daí a taça de cicuta. Nós hoje o compramos do carcereiro e assim ele aqui está, sem crime algum, apenas por buscar alguma coisa, disse Lucano. Sim, que estaria ele buscando, senhor? O mercador olhou com firmeza para Lucano. És homem sensato, ó Apolo, e belo como os deuses. O que estaria ele buscando a errar pelas ruas, dia e noite, e olhando com fixidez para todos os rostos? Lucano disse secamente: eu o comprarei, mas tu lhe retirarás as correntes. Tirou o manto de capuz de sobre os ombros e estendeu-o para Ramo, que os pulsos tilintando, recebeu-o com dignidade, cobrindo o corpo despido. Então, para a tristeza de Lucano, os olhos do escravo encheram-se de lágrimas, e ele sorriu, um sorriso trêmulo, uma grande alegria iluminando-lhe as feições. O mercador saltou sobre a plataforma, lambendo os lábios. Ruminava sobre o preço enquanto removia as correntes. Depois fez um ar feroz para Lucano e pediu uma alta soma. Lucano atirou-lhe desdenhosamente uma bolsa sobre a plataforma e o mercador agarrou-a com avidez, pondo-se a contar o dinheiro, os lábios molhados. Exclamou, encantado: Senhor, fizeste um grande negócio, não te arrependerás disso. Vem, disse Lucano para o escravo, que rapidamente saltou da plataforma e ficou de pé a seu lado. Uma corrente fina tilintava, pendendo-lhe do pulso. Lucano compreendeu que devia apanhar uma ponta e levar assim a sua compra. Agarrou a corrente, que se partiu entre suas mãos fortes. Atirou-a para longe, como se fosse um objeto infeccionado. És livre, disse Lucano. Segue-me até minha casa, até a nossa casa. Lucano, Lucano, Lucano. É isso então. Assim termina o capítulo 31. O 32, deixa eu ver. É mais ou menos. Acho que dá para ler de uma vez só. Voltamos no próximo vídeo. Espero vocês, tá bom? Tchauzinho. Não esquece, tá bom? Do like, comentário, nem que seja um emojizinho. Combinado? Tá bom. Obrigada. Tchauzinho.